uma aula. Iniciei aqui a gravação e aí quem foi entrando, a gente vai administrando aí. Quem não for possível, a aula vai estar disponível lá mais tarde, tá bom? Como de praxe, vou projetar minha tela aqui e intercalar aí entre uma tela e outra para a gente conseguir fazer uma boa interação. E aí, como sempre, fique à vontade aí para participarem, tá? A aula de hoje, então, turma, vamos falar, né, do sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho, muito fortemente conhecido, né, como um sistema de gestão OHSAS ou OSAS, tá? Há quem também pronuncia dessa forma, né, que é uma sigla em inglês que diz sobre Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, ou Série de Avaliação, né, de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, tá bom? Ou no inglês propriamente dito, né, o Ocupacional Health and Safety Assessment City, nada mais, nada menos do que série, né, de gestão, ou série de avaliação, né, de segurança e saúde ocupacional. No Brasil é muito utilizado, tá? E a gente vai ouvir falar por diversas vezes aí que as empresas são certificadas na OSAS 18001 ou OSAS 18000, né? E aí, quando a gente ouvir falar, né, desse termo, falar desta forma, nós vamos estar ouvindo falar de que nada mais, nada menos do que um sistema de gestão, né? E o que seria um sistema de gestão? Um sistema de gestão é uma ferramenta que permite uma empresa atingir de forma sistemática, né, controle e nível de desempenho de saúde e segurança no trabalho que ela mesma estabelece. E aí nós vamos ver no decorrer da aula de hoje que, inclusive, esses níveis, né, de controle, esses níveis de desempenho, por hora, né, ou por mais que sejam estabelecidos pelas próprias empresas ou as próprias organizações, como queiram, eles vão ser criados com base em alguma legislação. Então, nós que atuamos, né, e vamos atuar na área, né, de eletrotécnica, não temos dúvidas de que, se formos trabalhar ou se trabalharmos numa empresa certificada, né, pelo sistema padrão aí OSAS 18000, a NR10 foi uma baita referência, né, para que a empresa estabelecesse lá os seus controles, né, os seus níveis de desempenho, os seus critérios a serem avaliados. Então, toda vez que a gente ouvir falar de sistema de gestão, nós vamos estar ouvindo falar daquela ferramenta ou um conjunto de ferramentas também, alguns trazem esse conceito, né, que permite à organização atingir, né, e de forma sistemática controlar, né, o nível de desempenho de saúde e segurança do trabalho, né, nas suas unidades, né, ou nas suas dependências, também assim podendo ser dito, ok? E aí, turma, nós vamos entender primeiro, ou na sequência, né, quais são os benefícios que um sistema de gestão traz para as empresas no Brasil, né? No Brasil e no mundo, né? Não vamos falar só do nosso país. Até porque a OSA 18000, por ter um termo em inglês, inclusive, né? A gente consegue entender claramente que é um sistema de gestão mundial, né? Então, o primeiro benefício
que o sistema de gestão traz para as organizações é que ela garante que as empresas passam a cumprir rigorosamente a legislação vigente no país onde ela opera, né? E aí, como nós falamos lá no início, inclusive, da interpretação da NR10, nós estamos trabalhando numa empresa belga, porém a empresa é lá da Bélgica, mas ela opera aqui no Brasil. Então, a legislação que ela vai ter que seguir rigorosamente é a legislação brasileira. Nós temos uma empresa brasileira que opera na África. Ela vai seguir rigorosamente lá na África, durante as suas operações, a legislação africana, e por aí vai, né? E aí a gente entende que o sistema de gestão, uma vez implantado ou implementado, como queiram, né, nas organizações, eles vão fazer com que as empresas, de uma forma obrigatória e se tornando, depois de um tempo, até de maneira natural, irão cumprir, né, rigorosamente a legislação vigente no país onde ela está operando. Um outro benefício muito forte, isso inclusive no Brasil, né, isso é um benefício fortíssimo na legislação trabalhista brasileira, principalmente na legislação previdenciária, até não só na trabalhista, né, mas até mais na previdenciária, né, junto à Previdência Social. Um grande benefício para a organização é toda vez que ela implanta, e de forma, inclusive, né, bem sustentável, um sistema de gestão, ela tem um considerável aumento na redução de custos, principalmente nos custos ligados a seguro acidente de trabalho, né, porque partimos do pressuposto que as empresas certificadas, elas tendem a apresentar um número bem menor de acidentes de trabalho, consequentemente, então, o número, né, de encargo social em relação, né, à geração ou ocorrência de acidente vai ser menor, ela vai pagar muito menos, né, por adicional de insalubridade, né, ou adicionais de insalubridade e periculosidade, né, que são dois adicionais pagos quando os trabalhadores executam atividades, né, ora insalubre, ora perigosa ou periculosa, como queiram, e de insalubridade e ainda numa facilidade maior, né? Uma vez que o sistema de gestão ele foi implantado, o controle dos riscos, né, para a saúde do trabalhador, eles são maiores, consequentemente menor a exposição, então extingue aí o pagamento, né, do adicional. Prêmio por seguro, né, nós falamos na aula passada, né, inclusive, né, de prevenção e combate a sinistros, né? E aí nós falamos lá das seguradoras, das apólices de seguro. Então, quando eu tenho um sistema de gestão bem estruturado, consequentemente, as corretoras de seguro, inclusive, me bonificam, né, por eu desempenhar aí um forte trabalho e um estruturado trabalho na questão de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Um outro benefício, né, que as empresas possuem muito é a redução aos custos associados, ou dos custos associados ao acidente de trabalho, que foi o que a gente acabou de falar, inclusive, no item anterior, em relação à alíquota, né, do SAT, ou Seguro Acidente de Trabalho. Quanto menor for o meu índice de acidente, com certeza menores serão meus custos. Por exemplo, né, reparação de mão de obra, né, ou cuidados médicos com acidentado. Se eu não tenho acidentado, eu não tenho custo com medicamento, né? Ou se eu tenho menor número de acidentados, obviamente eu tenho menor custo, né, com a reparação de dano sofrido pelos acidentados. É isso? Depois, outro benefício é o fortalecimento da imagem da organização e a sua participação no mercado. Esse, inclusive, é um benefício que eu destaco bem, né? Porque eu costumo dizer
que um dos maiores benefícios, se não o maior, tá? Eu prefiro considerar um dos maiores, né? Porque todos aí são grandes benefícios, mas um grande benefício é esse que a gente está falando agora, que é o fortalecimento da imagem da organização perante o mercado. E aí, turma, por que esse benefício ele vem em destaque? Porque ao longo de muito tempo, inclusive, as empresas que são certificadas, elas saem à frente em concorrências, né? Seja de venda de produtos, seja de venda de serviço ou prestação de serviço, como queiram. Por que isso? Porque ao longo da história, né, da OSAS 18001, principalmente, né, ou da OSAS 18000, ou série 18000, como queiram, ficou fortemente trabalhado uma imagem de que as empresas certificadas nessa série de sistema de gestão, elas garantem, né, no seu dia a dia ou no seu cotidiano, condições seguras, né, e de saúde para os seus trabalhadores, principalmente pelo aquele primeiro benefício que nós vimos lá em cima, que é o cumprimento, né, da legislação vigente no país. Então, o que nós entendemos com isso? Olha, a empresa certificada, os cuidados dela com a saúde dos seus empregados, dos seus trabalhadores, automaticamente ou consequentemente são maiores. Tá? Então, é comum as empresas usarem disso como forma de marketing. Né? Se vocês nunca observaram, uma hora vocês vão observar, mas acredito que talvez já viram, mas não se atentaram tanto, mas é comum, às vezes, a gente ver, né, em divulgação de marcas de empresas, vir informando que a empresa é certificada na ISO 9000, que fala de qualidade, ISO 14000, que fala de meio ambiente, OSAS 18000, que fala de saúde e segurança. Né? Isso é comum, por quê? Porque é um fortalecimento da imagem da empresa perante o mercado. Né? Entende-se, né, que uma empresa certificada na OSAS 18000, assim como na ISO 9000 ou na ISO 14000, que a empresa ela tem princípios, né, e práticas, principalmente, que garantem, né, de forma sustentável o cuidado, né, com a saúde e a segurança de seus empregados. Bacana? Um outro benefício é a facilitação, né, no processo, ou uma facilidade maior no processo de obtenção de licenças e autorizações. Um exemplo, né, para a gente entender um pouco, as empresas para operarem, né, elas precisam do AVCB, né, que é um alvará, né, de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiro Militar. E se a empresa ela possui, né, um sistema de gestão implantado, isso favorece, né, a empresa no processo de obtenção dessas licenças ou autorização. E esse favorecimento, turma, não é nada de tipo assim, uma empresa que tenha um sistema de gestão implantado, o Corpo de Bombeiro vai liberar, né, de olho fechado o alvará. Não é favorecimento político, não. Tá? É no entendimento de garantia de segurança de que o processo ele vai fluir. Ou seja, se eu trabalho numa empresa que não possui um sistema de gestão, né, implantado, eu preciso de ficar buscando somar diversas evidências que o próprio sistema de gestão, quando implantado, já serve de evidência para o Corpo de Bombeiro reconhecer que as minhas instalações são adequadas, tá bom? Esse é o tipo de
facilidade ou de facilitação, tá, que a gente está trazendo aqui no quesito obtenção de licenças e autorizações. Outro benefício é redução de risco de responsabilização por acidentes. Uma vez que a empresa possui um sistema de gestão implantado, naturalmente, os controles de risco serão maiores. Então, menos ela vai ser responsabilizada por acidentes de trabalho. Outro benefício é que mantém uma boa relação da empresa com sindicatos de classe, né, ou sindicato dos trabalhadores, que a gente costuma chamar, o sindicato de classe ou representantes da classe, né, são os representantes dos trabalhadores. E aí, essa boa relação empresa e representação ou representatividade da categoria ou da classe, ela se torna uma relação mais amistosa, né? Uma vez que a outra parte, né? Ou outro lado aí, digamos aí da relação, que é o sindicato, né? Ele reconhece de uma forma mais positiva. Não, a empresa possui um sistema de gestão implantado, o sistema está rodando, o negócio é sério. Então, não é balela e tal e tal. Então, eles costumam reconhecer, né, que esse é um impulsionador para um bom relacionamento. Uma pressão de clientes, consumidores, comunidades, seguradoras, agências financiadoras e outras, de forma menor. Peraí, os meus consumidores não vão me cobrar muito. O Augusto trouxe um exemplo aí que encaixa muito nesse benefício. Antes da gente começar a aula, ele falou, professor, eu estou trabalhando e tal, e eu comprei uma bota da Marluvas, sem propagandas aqui, tá, turma? E ela começou a descolar um pouco na lateral, pelo lado de dentro do calçado, é comum? Aí eu falei, não é comum, e tenha certeza de que o contato, né, que o Augusto fez aí com o fornecedor do EPI, vai surtir efeito. Então, em breve, eles vão dar retorno e vão reparar isso. Por quê? Porque é uma empresa certificada. Então, o mercado entende isso. O mercado compra um produto sabendo, opa, não, peraí, essa empresa, ela é uma empresa não só de renome de mercado nacional, né, mas ela é uma empresa com diversos certificados e tal. Então, é uma empresa de boa índole. Essa é uma associação natural que a gente possa fazer, tá bom? Depois, a gente vai ver um outro benefício, que é a melhora, né, na relação com órgãos governamentais. Então, assim como a gente vai encontrar, né, uma boa relação entre a empresa e os sindicatos, a gente vai ver uma boa relação entre a empresa e a Secretaria Regional do Trabalho, por exemplo, né, que é uma divisão lá do Ministério do Trabalho e Emprego. A gente vai ver um bom relacionamento, né, entre a empresa e a própria Previdência Social. A Previdência Social vai reconhecer, olha, aquela empresa é certificada, então ela expõe muito menos a riscos, né, os seus empregados, consequentemente, os seus empregados, né, não vão necessitarem, né, ao longo de sua trajetória, em alto ou elevado índice de utilização de benefícios previdenciários e tal e tal. Então, melhora também essa comunicação. E, por último, um grande benefício também, não menos importante por ser o último da lista, mas um grande benefício, que é a preferência do pessoal, a preferência dos empregados. Isso traz para a empresa uma melhoria no seu processo de recrutamento e de retenção, né, de mão de obra. É gostoso para o empregado ele ter a sensação de, olha, eu trabalho numa empresa que ela tem um sistema de gestão adequado, ela tem um sistema de gestão que garante, né, a minha segurança, garante o meu estado de saúde. Isso, para mim,
que sou empregado ou que sou um futuro empregado. Né? É comum, às vezes, a gente ouvir as pessoas falarem que quer trabalhar em empresas de grande porte. Né? Ora, pelo porte, sim, da empresa. Ah, não, meu sonho é trabalhar na Petrobras. Por quê? Pô, a Petrobras é uma empresa top. Meu sonho é trabalhar na Google. Por quê? Porque é uma empresa dos sonhos, né? Ah, meu sonho é trabalhar na empresa XYZ, pelo porte dela. Assim como também é comum a gente ouvir e encontrar pessoas falando, ah, eu quero trabalhar na empresa tal, porque a empresa tal ela é certificada, né? Olha lá, a empresa ela tem certificação de ISO, ela tem certificação de OSAS, então isso traz uma segurança, né? Uma tranquilidade para o empregado, né? Para o trabalhador, de que ele está realmente atuando, né? Numa empresa idônea, né? Numa empresa séria, numa empresa que cuida, né? Do seu maior patrimônio, que no caso citado aqui é a sua mão de obra, né? São os seus trabalhadores, são os seus empregados, seus colaboradores. E aí tem diversos termos aí para se dirigir, né, ao ser humano, que antes de qualquer coisa é ser humano e merece respeito. E aí uma das formas que as empresas buscam de respeitar os seus empregados, né, os seus seres humanos, é implantando um bom e um excelente sistema de gestão. Qual é o histórico, pessoal, da OSAS 18.000, né, ou da série OSAS, como queiram, ao longo aí, né, do mundo? Então, essa série, né, de avaliação, ou esse sistema de gestão, ele foi criado, né, por um grupo de órgãos certificadores. Então, juntaram algumas empresas. Então, quando a gente fala desses organismos aí, a gente está falando de empresas, tá? Mesclada, né? Ou de economia mista, como queiram também, que foi criado, né? Tinha, assim, então, um grupo, e esse grupo, eles buscaram, né, junto a entidades nacionais de normalização em outros países, incluindo, né, a Irlanda, a Austrália, a Espanha, a África do Sul, Malásia, uma forma de garantir que as empresas que seguirem ou que seguissem, né, aqueles critérios estabelecidos por esse grupo seriam consideradas, então, empresas certificadas, tá bom? Então, em 1999, esse grupo, né, de criadores da OSAS aí, ele publicou o que foi chamado, então, de BSI, né, ou British Standard Institutions, que nada mais é do que Instituição Britânica de Avaliação. Tá? E depois, essa certificação, ela somente poderia ser concedida pelos organismos, perdão, certificadores, de forma não creditada, né? Ou seja, sem credenciamento nenhum, ou seja, sem vínculo nenhum com a empresa que está o certificando. Ou seja, no dia de hoje, o que se entende pela certificação OSAS 18.000? Necessariamente tem que ter uma empresa, né, que vai vir na empresa que nós trabalhamos, ou que virá, né, na empresa que nós trabalhamos, fará um processo de auditoria e avaliação, para daí, então, ela dizer para nós se a nossa empresa está certificada ou não. Tá bom? Nós vamos, inclusive, chegar nisso daqui a pouquinho. Então, foi instituída, né, dessa época de 99 para cá, então, a famosa OSAS 18.000, né, ou série OSAS 18.000, que traz, na sua versão 18.001, quais são as especificações para que esse sistema seja considerado, né, válido para as questões de saúde e segurança no trabalho, é isso? E a 18.002,
que fala das diretrizes para implementação da especificação definida, né, na 18.001. Por isso que a gente chama de série OSA 18.000, porque ela tem, na sua sequência, né, duas referências, a primeira que é a 18.001 e a segunda a 18.002. Ô, turma, deixa eu só pedir meus cachorros para me darem um tempo aqui. Só um minuto, por favor. Lion, parou. Vai. Oh. Então, vamos lá. Quais são, então, os requisitos, né, que nós falamos aí no slide anterior? Primeiro, nós vamos entender que o sistema de gestão, né, ou a famosa OSA 18.000, ela busca o que o time da qualidade nos traz fortemente, chamado de aperfeiçoamento contínuo, ou melhoria contínua. Né? Então, a gente vai entender que esse é um processo que, uma vez implantado, ele precisa de girar, né, por avaliações e avaliações continuamente, para que eu garanta, né, que o meu sistema seja realmente eficaz. Porque se eu implantar um sistema também e, opa, tá bom, acha que aquilo ali é para o resto da vida, a gente vai se enrolar. Né? Então, nós vamos ver que o sistema de gestão, principalmente o baseado na OSA 18.000, ele traz primeiro um levantamento da situação atual. Né? O que seria esse levantamento da situação atual, turma? É eu ir lá e fazer uma avaliação inicial. Né? Qual é a condição atual que eu encontro aqui na empresa? Né? Depois disso, opa, eu já tenho um cenário, né, pré-estabelecido, eu já tenho uma ideia de como a empresa opera. Aí, então, eu preciso que seja estabelecida, caso não tenha, uma política de saúde e segurança ocupacional. O que seria essa política de saúde e segurança ocupacional, turma? Nada mais, nada menos do que uma diretriz do que a empresa acredita, né, que deva ser implantado para que as pessoas, né, para que os trabalhadores não se acidentem e não adoeçam, né, dentro de suas organizações. Depois, a gente vai partir para um planejamento seguido, obviamente, de implementação e operação daquelas atividades que nós planejamos. Agora eu já tenho ideia, né, inicial, eu já sei qual é o cenário que a empresa está, já tenho um norte para onde a empresa quer ir, onde ela quer chegar, né, que está definido na sua política. Fiz um bom planejamento e agora eu vou executar essas atividades. Executei as atividades, estou seguro de que elas foram executadas, eu passo por um processo, então, de verificar o status dessas condições e estabelecimento de ações corretivas. Eu preciso estabelecer correção para aquilo que eu implantei e na minha avaliação agora, peraí, precisa de ser revisto, porque não foi bem implementado. Ou não foi o suficiente, ou foi ineficaz. Não sei qual é o motivo, mas necessário eu corrigir. Beleza? Depois eu passo, então, por uma revisão gerencial. Né? Todo o sistema de gestão implementado numa organização, necessariamente ele precisa ser validado pela alta direção. Né? E é um conceito, inclusive, que a turma da qualidade traz forte. O que é a alta direção? Né? Diretoria, né, das empresas, né, o alto escalão hierárquico, que a gente chama assim, né, nas organizações. Então, eles agora vão validar a implementação do nosso sistema de gestão. E como nós trouxemos, né, alguns conceitos aí de qualidade,
nós entendemos, e aí acredito que talvez vocês ainda não ouviram, se já ouviram, relembrem, se não, vem um conceito de qualidade chamada PDCA, né? Que nada mais é do que uma ferramenta de melhoria contínua, onde o P significa planejar, o D, executar, o C, checar ou corrigir, né? E o A, reavaliar, avaliar. Ah, esse é um termo, são todos, inclusive, ou agir, como quiser, que é action, são termos em inglês, inclusive. Essa ferramenta, ela diz que o processo de certificação é um processo contínuo, né? Um processo que ele vai passar por diversas vezes nas mesmas etapas. Quando que ele vai acabar, professor? No dia que vocês cansarem, no dia que a empresa de vocês cansarem e falar, agora nós não estamos querendo esse negócio de certificação mais não. Aí esse processo acaba. O que, particularmente, eu não acredito que ocorra, né? Comumente, a gente vê os processos de certificação só evoluírem, né? Agora, acabar, dificilmente acontece. Bacana? Depois, a gente vem para o entendimento na prática, né? Como funciona os requisitos aí de implantação da OSA 18.000, né? Então, nós falamos ali da política de saúde e segurança, nós falamos do planejamento, da implementação e operação, verificação e ação corretiva e análise crítica da alta liderança, ou alta gerência, ou alta direção, né? Ou revisão gerencial, como queiram. Então, em cada um desses itens, com exceção do primeiro e do último, né, política, é só a política mesmo, é um padrão definido pela organização, e a análise crítica é uma análise, né, realmente criteriosa pela alta liderança das organizações. Os outros itens, eles vão ser, inclusive, distribuídos, né, em subitens. Então, no planejamento, eu vou precisar identificar os perigos e avaliar os controles de risco. Vou precisar definir quais são os requisitos legais que a empresa precisa seguir. Vou ter que ver quais são os objetivos, né, a serem buscados, né? O que nós esperamos com esse trabalho e qual é o programa de gestão de saúde e segurança do trabalho que a empresa estabeleceu. Avaliando, então, esses subitens, o que nós fizemos? Passamos lá pelo planejamento. Depois eu sigo para implementação e operação, ou seja, execução propriamente dita. Então, eu tenho que definir estrutura, responsabilidade, considerar as questões de treinamento, conscientização e competência dos trabalhadores. Tenho que estabelecer uma forma de consulta e comunicação, qual vai ser a relação da empresa com os seus empregados e também partes externas em relação à comunicação, como que as pessoas se falam, né? Tem um canal de ouvidoria, tem aquele famoso 0800, documentação, o que a empresa estabelece como documentação obrigatória. Os documentos estão padronizados, não estão? Se não estão, quais são as formas de padronizar? Como que esses documentos vão ser controlados? E, além dos documentos, os dados, principalmente nos dias de hoje, quando se fala fortemente, né, da lei de segurança de dados pessoais. Então, como que a empresa detém, né, de informações sigilosas dos seus empregados, de forma a garantir que essas informações não vazem, né? Isso tudo tem que estar muito bem estabelecido e claro dentro do sistema de gestão. Depois, como que nós vamos controlar, né, as questões operacionais da empresa? Qual que é a preparação e atendimento à resposta que essa empresa tem? Ela tem um plano de emergência, ela tem um grupo de brigada de emergência? Qual é a atuação desse grupo? Isso tudo muito bem formatado, muito bem descrito lá dentro do sistema de gestão. E depois, então, vamos para a verificação.
né? Como que eu faço monitoramento e medição de desempenho? Eu acompanho isso como? É um painel de metas ou é quadro de gestão à vista? Isso está no sistema, no software de última geração? Eu preciso acompanhar o desempenho. Meu índice de acidente, ele subiu, desceu, estabilizou. Onde está escrito? Né? Olha, minha produtividade, ela veio crescendo, daí a pouco ela despencou. Com base em quê? Isso necessariamente tem que estar aparecendo em algum lugar visualmente, beleza? Acidentes, incidentes, não conformidades, ações corretivas e preventivas, como são tratados? E principalmente, né, quais são as medidas adotadas para que não aconteça, né? O que é feito aqui na empresa para as pessoas não se acidentarem? Tem que estar muito bem estruturado. Depois, registro de gerenciamento dos registros, né? Principalmente quando a gente fala de capacitação, né? Nós não falamos lá em cima de treinamento, competência, conscientização. Os treinamentos, onde está a lista de presença? As, é, os empregados, quando eles entram para trabalhar, eles passam pela capacitação de NR10, conforme item 10.8 da norma. Isso está escrito onde? Cadê a evidência disso? Então, é necessário ter tudo muito bem estruturado. E, por último, os processos de auditorias. Nós falamos agora há pouco no monitoramento, no acompanhamento do sistema de gestão propriamente dito. Então, necessariamente, de acordo com uma periodicidade determinada pela organização, auditorias, né, que é um processo de avaliação em campo, né, em loco, devam ocorrer para garantir que o meu sistema de gestão está realmente funcionando. Bacana? E aí, a gente passa, então, para o esquema de documentação, né, que a OSAS 18.000 estabelece para nós, né, que é uma hierarquia aí, tá? Começa lá na base, pelas suas instruções de trabalho, tá? Ou as instruções de trabalho das localidades ou obras. Aí nós estamos falando muito de instruções técnicas, né, de procedimentos operacionais, tá? São aquelas documentações que estão ali para ou à disposição dos executantes das atividades, beleza? Depois, os procedimentos corporativos. Aí nós já estamos falando daquelas empresas, né, onde eu tenho uma matriz e algumas filiais distribuídas aí, né, no município, no estado, né, no país, no mundo. E aí, quais são os procedimentos que a corporação, que a organização estabelece que seja padrão para todas as suas unidades filiais? E, por último, né, o cabeção lá, qual é o manual, né? Qual é o principal direcionador, né, dessa organização para os quesitos de saúde e segurança no trabalho. Bacana? E aí, turma, muito breve, né, e uma breve e superficial aula de OSA 18.000, até porque a formação em OSA 18.000 são 40 horas, né, então a gente teria que passar uma semana aí, de segunda a sexta, 8 horas por dia, para a gente passar item a item e sairmos expert, né, em formação de sistema de gestão. Bacana? Mas o principal que eu quero que fique, eu peço, inclusive, que fique fixado, né, para vocês, é que todo sistema de gestão, ele traz benefícios. Tá? Então, esse é o slide, essa é a principal referência que eu gostaria que vocês fixassem, de que uma empresa certificada, o mercado, tá? Tanto de uma forma de imagem, né, como nós
trouxemos aqui muito forte aí como benefício, mas também na prática, né, numa condição real, né, no executar das atividades, que esta empresa ela zela de forma consciente, de forma dedicada e principalmente de forma sustentável das condições de saúde e segurança dos seus empregados. Bacana, turma? Com isso, fechamos a aula, então, de sistema de gestão. Tá? Como de praxe, vou deixar a aula gravada e postar lá depois no YouTube, mando o link para quem quiser navegar por ela depois, tá bom? E dúvidas, choros ou lamentações, fiquem à vontade, como sempre, para nos procurar. Beleza? Tranquilidade? Tranquilo, professor. Beleza. Galera, de resto, então, desejo a todos aí uma boa noite, tá? Um bom término de terça-feira e um bom e maravilhoso término de semana aí. Beleza, Ivan? Tranquilo? Um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, professor. Tchau, tchau. Ótima semana aí. Valeu, tchau, tchau.